Pode ser, irmãos. Dia frio, hein? Complicado esse frio. Irmãos, quero ler uma palavra aqui com os irmãos em Gênesis, capítulo 3, versículo 10. Conhecida a passagem, bem conhecida mesmo, mas vamos lá. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Amém, irmãos? Irmãos, vemos um Deus, aonde que ele criou, né? A passagem diz que ele criou o homem, ele criou a mulher, ele criou um jardim do Éden para que esse homem e essa mulher, que foi Adão e Eva, né? Ficassem ali tranquilo, né? E eles caíram, né? Nas palavras da serpente, né? Como a palavra, né? O texto vem nos dizendo, né? E ali ocorreu o erro, ocorreu o pecado. Mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção, irmão, nessa tarde, né? É a seguinte: o momento em que o homem pecou, né? A mulher pecou, o homem pecou, e ali, neste pecado, eles tentam se esconder de Deus. Eles tentam se afastar de Deus. Um erro que ocorre no nosso meio hoje, ocorre com muitos. Eu que tenho visto muitas pessoas afastadas do Evangelho, eu também fui um afastado do Evangelho e voltei para o Senhor, mas também a causa assim, de eu ter me afastado do Senhor também foi os meus pecados, os meus erros. Isso ocorre na nossa vida e acaba fazendo que nos afastemos do Senhor, porque a gente começa a fazer como Adão, se esconder, procurar se esconder do Senhor com vergonha dos nossos pecados, com vergonha dos nossos erros. Vendo Adão ali, que ele achou que Deus poderia fulminá-lo, o que poderia acontecer com ele, porque ele estava diante de uma santidade que não tem outra que dá para comparar, e de repente ele se vê ali errado diante do Senhor, e ele começa a ver aquela situação assim, falar: o que eu vou fazer diante do Senhor agora? Eu que pequei juntamente com a minha esposa, pecamos, estamos errados, comemos de um fruto que ele falou que não poderia comer, e aí agora se encontramos totalmente afastado dele, então vamos procurar na hora que ele vir aqui ter a intimidade conosco, no fim da tarde, conversar, ver como a gente estamos, ter aquela aproximação, porque o Senhor, mesmo sabendo que eles estavam errados, estavam em pecados, queria ter uma aproximação com eles, então o Senhor continuava fiel com eles, mesmo eles estando errados diante de Deus. E aí o Senhor foi ao encontro deles e ele se escondeu, como acontece hoje. No momento em que a gente pecamos diante do Senhor, erramos diante do Senhor, ou fizemos algo diante do Senhor a qual o Senhor não se agrada, como isso acontece ao percorrer do dia, palavras, atos, pensamentos, tem vezes que pecamos e não temos nem conhecimento, como diz no livro de Levítico, quando o sacerdote, Deus começou a passar ali as regras para o sacerdote, tinha sacerdote que ele tinha pecado e o Senhor falava, quando ele se lembrar do pecado, quando ele saber do pecado dele, que ele cometeu, ele oferecerá tal sacrifício, porque agora ele tem ciência do erro dele. Então agora ele vai ter que oferecer esse sacrifício. Agora, se ele pegasse e tivesse o erro e fosse na presença de Deus com o erro, ele morreria. Mas o Senhor, ele não estava ali pegando o pecado dele, a qual ele tinha cometido, né? E condenando sem ele saber, porque ele estava sendo condenado. Mas vamos voltar aqui em Adão de novo. Adão, então, se encontrava se escondendo do Senhor. E era uma época, né, que ele vivia, que ele tinha um diálogo com o Senhor. Você talvez tenha esse diálogo com o Senhor, você tem esse diálogo com o Senhor, que eu creio. Você tem esse diálogo com o Senhor e a partir do momento em que acontecem coisas na sua vida, erros na sua vida, que até mesmo eu cometo muito erro. Aí vai cometendo erro e aí você vai começando a se esconder de Deus, porque você não tem mais aquela sensação de querer aproximar de Deus com medo dos seus erros assim, aparecer mais, né, transparecer, uma coisa assim mais ou menos. Aí acontece que conforme esses erros vai ali, você vai se afastando do Senhor. Mas nessa tarde, irmão, eu quero convidar você para prestar atenção agora nesse versículo aqui de Gênesis 21.
Gênesis capítulo 3, versículo 21, aonde o Senhor, mesmo Adão estando errado, Eva estando errado, o Senhor ainda teve um zelo com eles. Ó, fez o Senhor, Deus, vestimentas de pele para Adão e sua mulher e o vestiu. Ele não já tinha pecado, ele já não tinha errado, ele não tinha comido um fruto, ele tinha cometido um pecado de desobediência ali. O Senhor poderia fulminá-lo e poderia começar o planejamento tudo de novo, né? Mas o Senhor não. Tirou ele do paraíso para que ele não cometesse mais erros, não venha comer da árvore e ser eterno, né? Como a palavra diz. E aí ali o Senhor o vestiu também. O Senhor estava zelando dele. Não acabou o amor. E olha que não tinha o sacrifício de Cristo aqui. E hoje nós temos o sacrifício de Jesus na nossa vida. Vivemos pela graça, pela misericórdia do Senhor. Hoje você tem um acesso maior a Cristo. Então, irmão, não deixe o inimigo te acusar. Não tenta se esconder de Deus por causa dos seus erros, mas leva seus erros diante do altar, oferece ao Senhor e fala assim, Senhor, eu cometi esses pecados, eu quero pedir perdão por causa dos meus erros, eu quero pedir perdão por causa que eu cometi tantos e tantos pecados e peco todo dia, então a gente vive pela misericórdia do Senhor. A Bíblia fala que enquanto há fôlego há esperança, né? Enquanto há o fôlego de vida há esperança, e que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã, né? Também na nossa vida. Então, eu quero convidar você a se aproximar do Senhor, a se achegar perto do Senhor, com pedidos de misericórdia, porque o Senhor, Ele te ama, Ele quer zelar pela sua vida, Ele quer cuidar de você. Mesmo você tentando se esconder, hoje Ele está aqui, ó, te chamando para uma aproximação, para um diálogo com Ele. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, peço desculpa aos irmãos por estar faltando esses 3 dias aí no culto aí, né? Um dia foi o trabalho, né? Outro dia eu fui buscar a Duda, né? No aeroporto também, né? Mas Deus é Deus de vitória, amém, irmãos? Estaremos juntos sim domingo, eu creio. Vou trabalhar domingo também, mas eu creio que eu vou chegar e vai dar tempo sim de eu ir no culto. Amém, irmãos? Eu creio na vitória. Deus é fiel, amém? A paz do Senhor. E Deus tem só dado vitória em nossas vidas. Merecedor não somos. Ó, Adão, ele se escondeu por causa dos erros. Temos um advogado no céu, a palavra do Senhor diz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor colocou vestimentas em Adão por causa que ele já estava se sentindo nu e estava preparando ali uma provisória, mas o Senhor preparou uma boa, original para ele, uma coisa linda. Deus tem uma palavra para você, não se esconda dele. Amém? A paz, irmãos. Show.